Olá, pessoal. Vamos agora para a segunda parte do módulo 3 do curso CCNA Intro. Hoje nós vamos estar falando um pouco, começando aí com empresas de padrões. Na verdade, a tradução ficou assim, mas eu creio que são instituições que tratam de padronizações para redes de computadores, tá? Acho que seria, assim, uma tradução mais apropriada aí. O que acontece? Nós temos aí diversas instituições que cuidam de definir padrões para o funcionamento da internet. Nós temos instituições aí que cuidam mais assim do aspecto físico, mais ligado ao hardware, né? Como é o caso do I3E. Nós temos instituições que cuidam dos protocolos, da criação dos protocolos aí focados aí nas aplicações que rodam na internet, né, como é o caso do IETF, né, mais voltado para a camada de aplicação mesmo, software. Temos também algumas instituições que cuidam aí da cobrança pelos recursos internet, né, endereçamento IP, IPv4, IPv6, nomes de domínio DNS, instituições ligadas ao mundo das indústrias de telecomunicações, como o caso do EIA, TIA, né? A aliança das empresas ali das indústrias de telecomunicação, né? E vários outros ali. Então, normas podem estar relacionadas a aspectos técnicos, né? Como, por exemplo, um protocolo, ou a maneira correta, boas práticas na utilização de um protocolo, mas pode estar ligado também à legislação, a regras de uso, de conduta. Então, há uma série de padrões aí que precisam ser normalizados no mundo da rede, no mundo das redes, né? E nós vamos falar um pouquinho dessas instituições. Bom, nós temos aqui, ó, dentro desse organograma, aí, nós temos a ISO, que é a Internet Society, que na verdade é um capítulo. Existe um capítulo regional aí em cada país, né? Por exemplo, nós temos a ISO aqui no Brasil. A participação é livre, você não paga nada, né? Você só teria que pagar se caso queira se tornar membro votante e queira participar aí da escolha dos representantes da instituição, mas do contrário, apenas para participar das discussões não há necessidade de pagar nada, né? Nós temos ali o Internet Architecture Board, né, o IAB, e aí embaixo nós temos departamentos que são mais operacionais, né? A Internet Society e o IAB, eles são entidades que ficam mais no plano da discussão, no plano das ideias ali, né? Enquanto assim, braço operacional, realmente cuidar de configuração, desenvolvimento de novos protocolos, né, ou normalização dos protocolos já existentes, nós temos aí o IETF, o Internet Engineer Task Force, e o IRTF, né, a Força-Tarefa de Pesquisa. Então, enquanto a Força-Tarefa de Engenharia cuida mais de aspectos focados no dia a dia, o IRTF cuida mais de pesquisas a longo prazo, né, coisas que daqui a alguns anos podem vir a se tornar realidade. O IETF já é mais pé no chão, com protocolos que estão agora sendo utilizados na rede. Nós temos aí também a ICANN. A ICANN é uma instituição aí que está debaixo das Nações Unidas, que cuida aí de administrar os recursos da internet. Realmente é a ICANN que define aí os preços para os nomes de domínio e também para os endereços IPs. O braço operacional da ICANN, né, o departamento que realmente coloca a mão na massa para executar operações relacionadas à configuração, é a IANA. E, basicamente, a IANA cuida aí, de uma série de atividades aí relacionadas a endereçamento IP, nomes DNS e atribuição de portas UDP e TCP. Muitas outras instituições estão associadas aí a
definição de padrões, né? Nós temos o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o I3E, EIA-TIA, a própria I2T, né? Que cuidam muitas vezes aí de padrões relacionados a telecomunicações, geralmente padrões mais aí camada 1 e 2, né? Transmissão física, meios físicos, protocolos mais voltados para enlace, coisas mais voltadas a hardware, propriamente dito, mas temos uma série delas ali. Fora essas que estão citadas no slide, nós ainda teríamos aí instituições de âmbito nacional, né, como o ANSI, nos Estados Unidos, e a nossa ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que também tem definições voltadas aí para o mundo das redes em território nacional, em território brasileiro, né? Nós vamos ter aí uma atividade de laboratório, né, que é proposta, um pouco diferente ali, né? Na verdade, é uma atividade de pesquisa. A ideia é que os alunos, eles podem ali pesquisar no Google, na internet, sobre estas organizações e como elas, qual o impacto delas na vida da internet e na utilização das redes de uma maneira geral, tá? Então, a ideia é que vocês possam pesquisar aí sobre a ICANN, sobre a ISOC, sobre o I3E, outras instituições ali. Como eu havia comentado, muitas delas permitem que qualquer pessoa aí que esteja direta ou indiretamente envolvido lá com o mundo de redes possa participar. Então, vale a pena dar uma olhadinha como é o capítulo da ISOC aqui na sua região, ou do I3E, ou das outras instituições que foram citadas aí nos slides anteriores. Vamos falar agora um pouquinho dos modelos de referência. A ideia é que a gente vai poder escovar um pouco mais de bit, tanto do modelo OSI quanto do modelo TCP/IP, que foram citados anteriormente aí no capítulo anterior. Bom, primeira coisa, a questão, para que um modelo de referência, né? Dividir o funcionamento da rede em camadas tem várias vantagens. Primeiro, facilita o aprendizado. Eu consigo identificar o que está acontecendo na rede, dividindo aí em camadas. Facilita a engenharia modular, né? Então eu posso criar, eu posso focar em produzir um equipamento que atua na camada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 do modelo OSI, por exemplo, né? E, na verdade, os modelos de referência explicam o fluxo de dados, como é que os dados conseguem sair de um computador de origem e chegar até o destino. Nós temos o modelo OSI, que é o modelo criado aí pela ISO, que define o funcionamento da rede em 7 camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, data link, né, que é traduzida por enlace aí em português, e física. As camadas de cima estão mais relacionadas com software, né? As camadas inferiores da física, data link, network, estão mais relacionadas com hardware, tá? Por exemplo, aqui de baixo para cima, a camada física, que é a camada 1, ela está mais relacionada à transmissão binária, 0 e 1, toda a parte de cabeamento e o que faz com que os bits consigam fluir de uma ponta a outra, está relacionada à camada física. Camada de enlace tem a ver da conexão da placa de rede do PC ao meio físico, né? Então, por exemplo, na camada de enlace, nós teríamos aí que a data link, nós teríamos aí o switch, e as próprias placas de rede poderiam se encaixar na camada 2, aí a camada de data link ou enlace. A camada 3, a camada de rede, ela está mais relacionada com os endereços IPv4, IPv6, né? Endereçamento do remetente e do destinatário das informações. Camada de rede, o roteador, que é o equipamento que nós vamos fazer a configuração durante o curso, ele é um elemento da camada de rede. Na camada de transporte, acho que a gente poderia dizer o elemento que estaria mais próximo aí seria um firewall, né? Porque na camada de transporte eu tenho o controle de fluxo e a confiabilidade, se necessário retransmitir
os dados são retransmitidos, e as portas TCP e UDP pertencem aí à camada de transporte. Camada de sessão, nós temos aí estabelecimento de conexões entre aplicações, né? O estabelecimento de uma sessão, uma conexão da máquina de origem com a máquina de destino. Daí por diante, né, sessão, apresentação, aplicação é algo mais virtual, está mais relacionado a software do que a um hardware específico, né? Camada de sessão, estabelecimento da sessão, diálogo entre os aplicativos, né? A camada de apresentação é uma espécie de check-in. Eu tenho reconhecimento de formatos na camada de apresentação, se é um texto, se é BCD, ou ASCII, se é uma imagem, se é ASCII, se é GIF, JPG, se é um som, MP4, MDA, enfim. Eu tenho reconhecimento de formatos e a possível conversão de formatos no destino, se assim for necessário. Enquanto a camada de aplicação, ela se presta a fazer a ponte com o usuário final, né? Na camada de aplicação residem os serviços de rede, né? HTTP, DNS, DHCP, FTP e muitos outros, conforme o slide está mostrando ali. Importante notar que tudo que acontece no modelo TCP/IP, ele existe no modelo, o modelo TCP/IP é um reflexo dessas 7 camadas do modelo OSI, né? As 3 primeiras camadas, as camadas superiores do modelo OSI, aplicação, apresentação e sessão, elas são na verdade, são chamadas de, genericamente, aplicação no TCP/IP. A camada de transporte continua sendo transporte no TCP/IP, rede vira internet, e as camadas de enlace física, né, data link physical do modelo OSI, se torna uma única camada, que é a rede de acesso, Network Access, no modelo TCP/IP. Então tem as 7 camadas do modelo OSI, espelhadas aí nas 4 camadas do modelo TCP/IP. Para questões de certificação e prestar os exames de CCNA, é importante que vocês conheçam o que existe em cada uma das camadas do modelo OSI e a sua relação com o modelo TCP/IP. Bom, novamente a questão dos benefícios de trabalhar no modelo em camadas, né, auxilia no projeto, estimula a competição de produtos de fabricantes diferentes, porque na verdade estimula a interoperabilidade, fornece uma linguagem comum para descrever as redes, então como ferramenta didática, né, para que eu consiga entender como o fluxo de dados ocorre, os modelos de referência são muito úteis. Novamente, a questão das 7 camadas do modelo OSI, a numeração é de baixo para cima, né? Físico, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Importante que vocês aí entendam o funcionamento de cada uma das camadas, talvez guarde ali as frases que procura identificar, né? Camada 7, protocolos para comunicações, apresentação, representação dos dados, serviços da camada, né? Como eu falei para vocês, tradução, criptografia, reconhecimento de formatos está na apresentação, sessão, serviços para gerenciar, que eu já tinha comentado com vocês, que é estabelecimento de sessão, transporte, confiabilidade e controle de fluxo, rede, trocas de dados, né? Endereçamento IP, link de dados, envio de quadros pelo meio físico, camada física, transmissão binária. Então, procure entender, né, no material, você tem aí mais detalhes a respeito de cada uma das camadas. É importante, tanto para os exames de certificação como para a vida prática, entender como o modelo funciona. Como eu já havia comentado, o modelo de referência TCP/IP, ele resume as 7 camadas em apenas 4. As camadas de aplicação, apresentação e sessão são chamadas de aplicação no TCP/IP, transporte continua transporte, rede vira internet, e esse endereço de rede aí são as camadas física e enlace juntas, né? Importante ter essa relação.
Quando eu tenho a comunicação, por exemplo, de dois elementos na rede, eu tenho lá o host de origem e o host de destino. O que acontece aqui, na verdade? O host de origem recebe os dados descem pelo modelo OSI, são preparados para serem transmitidos, né? Então, os dados são preparados até virarem bits, são transmitidos pelo meio físico e o destino recebe os dados da camada física e vai remontando a informação até ter os dados originais na camada 7. Os dados que foram imputados, né, que foram entrados ali na camada 7. Então, a gente pode dizer que a comunicação entre dois hosts é em forma de U. Os dados vêm da 7, são enviados da camada 7 para 1 pelo host de origem e recebidos pelo destino da 1 para 7. A correlação das camadas é importante, o que cai cada camada do modelo OSI, como ele se encaixa dentro do TCP/IP, como discutimos anteriormente aí. No material, nós temos uma atividade no Pact Tracer que se destina aí a que o aluno possa entender aí a relação aí dos protocolos TCP/IP, modelo OSI, uma simulação onde o aluno pode explorar os pacotes, a troca de pacotes, enxergar os cabeçalhos, os endereços de camada 1, 2, 3, 4, usando o modo simulation do Pact Tracer. Então, vale a pena gastar algum tempo aqui procurando entender como os modelos OSI e TCP funcionam na prática, né, com a troca de dados, com o fluxo de dados entre duas máquinas. Vamos para mais um tópico aí, encapsulamento de dados. Quando os dados são preparados para seguir viagem, ocorre o processo de encapsulamento. Eu quebro a informação em pedaços menores para que ela consiga seguir viagem. Por que dividir para transmitir os dados de um ponto a outro? Nós temos duas grandes vantagens aí com a segmentação. Aumenta a velocidade, eu posso transportar grandes quantidades ali, e aumenta a eficiência, né? Se eu tenho pedaços menores, eu posso numerar essas partes e fazer o controle de fluxo, saber se aquele dado lá, a informação de número 1000 chegou, se não, retransmite a partir da 1000, por exemplo. Tá? E, além disso, se eu tenho informação segmentada, eu posso fazer com que os pacotinhos aí corram por caminhos diferentes. Caso um caminho esteja indisponível, eu posso comutar aí os próximos pacotes por um caminho diferente. Então, essas são vantagens de eu fazer a segmentação da mensagem em partes menores. Na verdade, a informação é transmitida em pedaços menores, né? Na verdade, no processo de encapsulamento ali, eu vou quebrar os dados em segmentos, os segmentos vão ser os segmentos serão segmentados, obviamente, serão divididos em pacotes, depois em quadros. Cada pacote é numerado, ele tem um número de sequência, e quando vou transmitir, eu vou transmitir pacotes de várias conversas, de várias aplicações que estão rodando ao mesmo tempo. Esse é um processo que é chamado de multiplexação. Então, eu tenho a conversa do primeiro PC com o servidor, do segundo PC com o servidor, eu tenho endereços de origem e destino diferentes, mas no meio físico os pacotes vão caminhar juntos, eles vão ser transmitidos de uma vez, né? Como se eu tivesse cartas de remetentes diferentes para o mesmo destinatário, estou colocando no mesmo malote do correio, tudo junto. Quando chegar no destino, eu vou separar quais são os pacotes da conversa A, quais são os pacotes da conversa B. O que é importante de se guardar dessa teoria, tá? Uma coisa bastante importante é entender o processo de encapsulamento. Quando os dados são enviados para o meio físico, ocorre um encapsulamento. Então, dados são quebrados em segmentos, que são quebrados em pacotes,
que são quebrados em quadros, né, ou frames ali, que finalmente são convertidos em bits. Então, quando eu envio, é nesse sentido, quando eu recebo, quem recebe os bits remonta os quadros. Quem recebe os quadros remonta os pacotes, que remonta os segmentos, que remonta os dados propriamente ditos, até eu ter a mesma informação que saiu da origem. A informação em cada camada do modelo OSI recebe um nome específico. É o que é chamado aí de PDU, né? Protocol Data Unit, unidade de dados de protocolo. Então, a PDU da camada 1 é bit, a PDU da camada 2 é quadro, da camada 3 é pacote, da camada 4 é segmento. Nas camadas 5, 6 e 7, genericamente os dados são chamados de dados porque ainda não houve o encapsulamento, ainda não quebramos a informação em partes menores para que ela seja transmitida. Outra coisa muito importante de se ter em mente, quando eu quebro a informação em partes menores para transmitir, em cada camada que os dados passam, eles recebem um campo de controle, endereço IP de origem destino, MAC de origem destino, depende muito de que camada você está. E essas informações de controle, elas ocupam espaço. De acordo com a tecnologia, muitas vezes os headers, né, os campos de controle, podem ocupar mais espaço até do que a própria informação útil que você está transmitindo no meio físico. Bom, aqui nós temos a questão do encapsulamento, né? Então, os dados, eu tenho lá o payload, que é a informação padrão ali que eu quero transmitir. Na camada 2, na camada Ethernet, eu tenho cabeçalho e trailer, né? Eu tenho um identificador de início e fim da informação. Eu também vou ter um cabeçalho de camada 3, que é o cabeçalho IP, e um cabeçalho de camada 4, que pode ser TCP ou UDP. No caso da comunicação HTTP de porta 80, né, um servidor web, vai ser TCP. Então, sempre que eu vou transmitir de um lado para o outro, eu tenho os dados que estão aí sendo acrescentados aí às informações de controle. Isso de cada camada. Desencapsulamento. Então, quem recebe os dados, né, vai receber zeros e uns, como eu falei para vocês. Os zeros e uns vão ser utilizados para remontar os quadros, que vão poder remontar os pacotes, os segmentos. Finalmente, eu vou ter os dados que foram transmitidos da origem, né? Ok, pessoal. Então, por hoje é só, né? Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando um pouquinho de métodos de acesso aos dados. Um grande abraço a todos, até a próxima.